especialmente na vida desta igreja do Senhor, na cidade de Marília, quando Deus, por sua grande bondade, abençoa o seu povo sob a liderança do pastor Elande Mariano e do ministério local, que termina esta linda construção, que na verdade enaltece o nome de Jesus e adorna a cidade de Marília. Olhando para o semblante desta igreja, pode-se notar o ar festivo que há no rosto de cada um, que bem traduz a alegria de Deus que está radiante nos nossos corações. E todos nós aqui estamos para agradecer ao Senhor. Viemos dizer a Deus da nossa muita alegria pela grande vitória que Ele, o Senhor, concedeu à sua amada igreja. Foi com sobeja razão que, no ato de entrada desta casa, o pastor da igreja leu-nos uma palavra do profeta que disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Meus irmãos e meus amigos, aí está o grande segredo desta igreja do Senhor Jesus Cristo, a Assembleia de Deus. É que nós contamos com a ajuda ímpar daquele cujo poder e a glória está na sua mão. E nós podemos dizer com o nosso coração diante dele: até aqui nos ajudou o Senhor. Meus amados, eu quero convidá-los para a leitura do texto escolhido pelo ministério da igreja, pelo pastor presidente, que servirá com certeza como tema central de todas as nossas palestras durante esta grande festividade de inauguração. Abramos as nossas Bíblias no livro do profeta Ageu, e nós estaremos lendo os versículos 6º ao 9º do capítulo 2. Assim disse o homem de Deus: porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Queridos irmãos, senhoras, senhores, esta palavra profética confirmava um acontecimento futuro. Ageu era usado por Deus para vaticinar diante de todo o povo a dádiva dos céus,
o desejado das nações, aquele que viria entre os homens para estabelecer na terra o maior, o grande plano de Deus para com toda a humanidade. Conta-nos o texto sagrado que naquele instante o povo dividia-se em dois grupos. Uma parte reclamava da simplicidade do templo construído por Zorobabel, pois eles conheciam através da história a riqueza, a beleza do grande e majestoso templo construído por Salomão. Na verdade, na casa segunda não havia a riqueza de ouro e de prata que adornou o primeiro templo em Jerusalém, construído por Salomão. É bem verdade que os cedros, os marfins, certamente não eram tão abundantes na construção da segunda casa. Quem conheceu o primeiro templo construído por Salomão pôde ver a riqueza, a beleza, a arquitetura. Dizem alguns historiadores que o próprio Salomão administrou o acabamento final daquela casa. Pois bem, toda a glória daquela casa se findou no ano 586 a.C., quando ela foi destruída por Nabucodonosor. Porém agora, Deus levanta Zorobabel, que recebia a confiança do rei e de todo o ministério sacerdotal. E aqueles homens, impulsionados pelo desejo ardente de verem uma casa nova erguida, nos diz a palavra do Senhor, eles trabalharam, e na sua inauguração, Ageu profetiza de uma maneira muito objetiva e disse: a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira. Amados, que glória seria esta? Riqueza em ouro não havia, mármore de Carrara também não tinha, a arquitetura sublime daqueles que trabalharam para Salomão também não existia. Porém, ali estava uma promessa de Deus. Conta-nos a Bíblia que aquele templo, ele sofreu muitas mutilações, mas, por último, Herodes o tetrarca reformou aquela casa e a deixou magnífica. E nos diz a Bíblia que os sacerdotes que cultuavam a Deus e apresentavam a Deus a sua adoração naquela segunda casa, foram eles, sim, foram eles aqueles que viram-se, senhores, o cumprimento desta grande profecia. Era a segunda casa muito simples, porém, em um dia, quem sabe ensolarado como este, quando o sacerdote que havia sido sorteado para naquele dia ministrar a palavra do Senhor, ele é, sim, senhores, ele é tocado por ver naquele culto simples, porém solene, a chegada de um casal muito simples. Deus havia dito para um velho que ali estava, que ele não morreria antes que os seus olhos vissem o desejado das nações. Simeão havia recebido uma promessa de Deus, e Deus lhe havia dito que ele seria imortal, até que os seus olhos vissem, sim,
a salvação de Israel. Certamente que naquele culto, quando o Espírito Santo impulsiona Simeão para vir ao templo, quem sabe calado, mas no seu coração ele almejava o momento. Certamente que Simeão olhava para a porta, olhava para a entrada do templo, e ele esperava que ali parasse, quem sabe uma carruagem, quem sabe da família do rei, alguém trouxesse aquele que seria apresentado como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas, enquanto Simeão estava naquela expectativa, ele vê um simples casal que adentra o templo, e aquela jovem senhora trazia nos seus braços uma linda criança, e o Espírito Santo disse a Simeão: Simeão, é este o prometido, é este o desejado das nações. Simeão, ainda atônito, diante da manifestação da glória de Deus no seu coração, quando aquele casal traz aquela criança para ser apresentada, Simeão a toma nos seus braços e ora a Deus. E ele, cheio de alegria, emocionado, ele diz: Senhor, agora o Senhor pode até despedir esse teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a glória do segundo templo. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, meus senhores e senhoras, aqui está uma simples casa de oração. É bem verdade, bonita, bem acabada, mas saibam, senhores, que a glória desta casa não está na sua estrutura, na sua arquitetura, não está no seu acabamento final. Não, senhores, a glória desta casa já está no coração de cada crente salvo, lavado no sangue de Jesus. A glória desta casa está no poder restaurador do Espírito de Deus na nossa vida. A glória desta casa, sim, senhores, é a manifestação da glória de Deus na vida de cada salvo esta manhã. Amados, neste momento solene, eu quero convidá-los para que todos nós fiquemos em pé. E nesse instante, nós iremos entregar esta casa oficialmente para o seu verdadeiro proprietário, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu queria, com a vênia do pastor Elane, convidar para que nesse instante esta oração consagratória seja elevada aos céus pelo pastor Joaquim Marcelino da Silva. Foi ele o primeiro pastor